Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 7. Capítulo 4, Minha Senhora. Ideal retornou para casa, e Luxon se despediu da propriedade ao mesmo tempo. Maria e eu ficamos sentados no sofá, discutindo nossos planos para o futuro. Como nossa conversa envolvia muitos assuntos que não poderíamos revelar a outras pessoas, como os detalhes deste mundo de jogo Otome e o fato de termos reencarnado aqui do Japão, não pudemos convidá-los para participar de nossa conversa. Então Lélia está lá fora se divertindo em um encontro com Imela, hein? Eu gostaria muito de estar fazendo o mesmo, suspirei. Marie fez uma cara. Você já saiu em um encontro com Noelle, não é? Quero dizer, você parou em um café no caminho de volta do mercado esta manhã. Noelle estava radiante quando me contou. Não foi um encontro. Pare de enrolar e tome uma decisão. Você não sente pena da Noelle? Dei de ombros. Sinto pena de ela ter se apaixonado por mim. Mas já tenho 2 noivas, então minhas mãos estão atadas. Incapaz de argumentar com minha lógica irrefutável, Marie fez bico. Era impossível me chamar de fiel, talvez, já que eu já estava apaixonado por 2 mulheres diferentes, mas isso não mudava os fatos. Noelle precisava encontrar outro homem. Marie olhou para o chão. Seja honesto. Você odeia a Noelle? Não, eu não a odeio. Eu tinha quase certeza de que gostava dela, na verdade. Se eu a tivesse conhecido antes das outras garotas, teria dito isso na cara dela. Ou será que eu teria? Eu podia admitir que ela era uma mulher muito atraente, pelo menos. Alegre e enérgica, ela tinha um charme completamente diferente quando comparada a Angie Olivia. Se você gosta dela, então fale de uma vez por todas e deixe as coisas claras. É exatamente por isso que você deixou tantas oportunidades escaparem na sua última vida, sabe? Eu balancei a cabeça. Não faço ideia do que você está falando. De qualquer forma, voltando a Lélia, eu nunca imaginei que ela deixaria o e-mail convencê-la a seguir todos os seus planos. Minha impressão do relacionamento deles no passado era que ele era o sem personalidade que se curvava à vontade dela. Eu assumi que ela não teria problemas em cancelar seus planos com ele e vir até aqui. Eu estava enganado, ela priorizou as necessidades dele e se recusou a comparecer. Ela costumava aceitar participar de nossos pequenos encontros, mesmo que reclamasse deles. Sim, é meio inesperado, admitiu Marie. Emil era um cara muito pé no chão no jogo. Definitivamente não era do tipo que pressionava alguém. O dele era um pouco sem graça, ou talvez faltando seja a melhor palavra. Mal tinha cenas de eventos também. Talvez porque ele fosse o cara mais fácil de conquistar. Lembro que você disse que mesmo se alguém falhasse em entrar no roteiro de outro cara, ainda poderia acabar com o e-mail e vencer o jogo, certo? Marie concordou consigo mesma ao lembrar de sua própria experiência jogando o segundo jogo. Talvez seja por isso. Ele era o único com um número tão pequeno de eventos, e o roteiro dele basicamente terminava com uma CG dele com a personagem principal e só. Quando você se relacionava com os outros caras, pelo menos tinha uma cena com os companheiros deles te parabenizando. Emil não conseguia nada comparado a isso. Coitado do Emil. Os desenvolvedores o odiavam ou algo assim? O cara tem uma sorte terrível, eu acho, eu disse. E de todas as pessoas que ele poderia acabar, tinha que ser a Lélia. Tenho certeza de que qualquer outra pessoa poderia dizer a mesma coisa para você. De todas as pessoas por quem elas poderiam se apaixonar, Angélica e Olivia escolheram você. Eu fiz um som de desdém. Então eu acho que o Julius e os outros também tiveram azar, já que ficaram com você. Desculpe. Sou eu quem teve azar aqui. Você tem ideia das dores que eu passo por esses idiotas? Se qualquer um deles encontrar um parceiro diferente, ficarei mais do que feliz em comemorar a ocasião e mandá-los embora.
Se você conhece uma garota disposta a pegar um deles, traga-a aqui. Nós dois nos encaramos com raiva. Até discutir isso era ridículo. Seria mais sensato evitar qualquer tópico que deixasse um de nós irritado. Oh, é verdade, disse Marie de repente. Havia um rumor sobre o e-mail. Um rumor? Havia uma postagem na internet sobre ele. De acordo com a postagem, se você mudasse para o e-mail no meio do jogo, todos os outros interesses amorosos começariam a aparecer aos poucos. A teoria era que o e-mail ficava irritado com a presença deles, então secretamente os eliminava um por um. Eles argumentavam que ele era o mais assustador de todos os interesses amorosos quando você considerava esse ângulo. Os desenvolvedores realmente colocariam algo tão sombrio no jogo sem nenhum sinal revelador para os jogadores lerem? Não acredito nisso. Eu descartei a possibilidade tão prontamente porque me lembrei de como ele parecia amigável e acolhedor quando o vi. Era difícil acreditar que um homem tão gentil e bondoso pudesse assassinar seus companheiros. Acho que você está certo, disse Marie. Caramba, que pena. Se eu tivesse renascido na República, talvez tivesse ido atrás do e-mail como a Lélia fez. Então você teria feito dele seu servo também. Exatamente. Exatamente. Ela parou quando percebeu no que tinha concordado. Não é isso que eu, droga. Uma batida ressoou na porta enquanto discutíamos. Eu pedi para nosso visitante entrar, e a porta se abriu revelando a senhorita Cordelia, que começou recentemente a mostrar olheiras sob os olhos. Conde, há um convidado aqui para vê-lo, disse ela. Um convidado? Lord Loic da Casa Barielle. Ele pede uma audiência e enfatiza que o assunto é urgente. Ele também mencionou que gostaria de falar com a senhora Marie, se possível. Fiquei curioso para saber o que poderia ter acontecido para fazer Loic vir aqui tão apressado. Troquei olhares com Marie antes de me levantar do sofá. Loic entrou no salão de jantar e imediatamente foi cercado por Julius e os outros idiotas. O que você veio fazer aqui? Julius perguntou friamente, com os braços cruzados sobre o peito. O resto do grupo não estava mais acolhedor, todos estavam em guarda. Quando Marie e eu entramos na sala, o rosto de Loic se iluminou. Segui seu olhar, ele estava olhando diretamente para Marie. Faz tempo demais. Ele se curvou baixo, seu corpo formando um ângulo perfeito de 90 graus. Uma Marie exasperada respondeu, o que você está falando? Nós nos vimos na escola não faz tanto tempo assim. Já se passaram 5 dias inteiros desde então. Ouvir que ele considerava 5 dias sem ver minha irmã como um longo tempo realmente me deixou surpreso. Loic estendeu um presente para Marie. Aqui está, é o bolo que você mencionou querer comer antes, minha senhora. É um presente, então aproveite-o com todos os outros. Obrigada. Marie aceitou ansiosamente, seus olhos brilhando. Ela segurou o pacote cuidadosamente nos braços, com medo de amassar o bolo lá dentro. Espera aí. Ela não pode ser tão fácil de conquistar, pode? Em nosso mundo anterior, apenas presentes caros, como roupas de marca e acessórios, a animariam assim. Agora ela estava radiante com um simples bolo. Eu estava um pouco dividido entre ficar feliz com essa mudança ou não. Gil que imediatamente interveio, senhorita Marie, não se deixe encantar por presentes. E Conde Bartifort, por favor, diga algo para ele do jeito que você normalmente faz. Desculpe. Eu inclinei a cabeça. Você sabe, aquele hábito que você tem de fazer um comentário que despedaça completamente a outra pessoa. Gostaria que você usasse esse talento nesse tolo que escolheu falar tão casualmente com a senhorita Marie e até chamá-la de minha senhora. Olhei ao redor da sala. Os outros idiotas estavam concordando. É assim que vocês me veem, Eu não vejo nenhum problema com a coisa de minha senhora, na verdade, eu disse. Brad se inclinou para a frente. Esse homem obviamente tem sentimentos pela Marie. Você não vê isso?
E daí? Ah. Bem, quando você reage assim, eu não sei como responder. O que os fez pensar que eu estava ansioso para me intrometer em seus envolvimentos românticos com Mari? Eu só tinha intervindo no passado porque achava que o bem-estar do país estava em jogo. Não havia razão para eu me envolver aqui quando não havia perigo iminente. Olhei para Loki. Ele a chama assim porque a respeita, certo? E, ao contrário do resto de vocês, rapazes, ele não está nos causando nenhum problema agora, então não preciso dizer nada. Obrigado pelas palavras gentis, Conde Bartyford, disse Loki antes de se virar para os outros homens, com uma expressão arrogante no rosto. E aqui está, Sua Alteza. Farei como bem entender. Eu deveria ter acabado com você quando tive a chance, rosnou Julius. Seus dentes estavam cerrados de frustração. Mari ocupou-se preparando chá. A propósito, Loki, qual é o assunto urgente que eu trouxe aqui? Loki endireitou sua postura. Sua atitude em relação a Mari era muito mais respeitosa do que o resto de nós. Embora me chateie revelar algo vergonhoso sobre a República, tenho notado os aristocratas e soldados mais jovens fazendo movimentos suspeitos, especialmente a nobreza de baixo escalão cujos brasões são inferiores às 6 grandes casas. Mari inclinou a cabeça, como se não entendesse completamente. Julius aproveitou a oportunidade para intervir e comentar em seu nome. Sim, vergonhoso mesmo. Eu tinha meio pensamento de me virar para ele e dizer, é engraçado você dizer isso, considerando que manchou a honra do reino de Olfort. Se ele e os outros fossem mais inteligentes, além de competentes, eu não teria sofrido tanto até agora. Felizmente, Loki ignorou Julius em favor de Mari. Se for apenas um caso de agitação doméstica, então não há muito com que se preocupar, mas há algumas coisas que me incomodam. Mari afastou Julius com um gesto. O que está te incomodando nisso? Eles vieram me solicitar, já que não tenho mais um brasão próprio. Eles perguntaram se eu queria me juntar a eles e ajudar a destruir o status quo corrompido em favor da reconstrução do país. Não precisava dizer, mas eu conseguia pensar em 1 milhão de motivos pelos quais eles teriam vindo até ele com essa oferta. Então eles estavam planejando um pequeno golpe de Estado. Isso certamente era assunto da República lidar sozinha, mas também éramos igualmente afetados, já que estávamos estudando no exterior aqui. Brad deu de ombros. Bem, obrigado pelo aviso. Se isso é tudo, você pode ir embora. Espere. Espere um momento. Quase assim que ele tentou dispensar Loki, ele parou e virou-se para seus companheiros imbecis. O grupo consultou-se em silêncio por alguns momentos. Mari e eu estávamos com a cabeça inclinada em confusão desta vez. O que eles estavam aprontando? Agindo como representante do grupo, Chris explicou, a razão pela qual a elite tem um controle tão sólido sobre o poder na República é por causa da bênção da árvore sagrada. Vocês entendem isso, não é? Nós assentimos. Chris pressionou o dedo indicador contra a borda dos óculos, empurrando-os mais para cima no nariz. Seria perigoso para alguém planejar uma rebelião em um país como este. Além disso, Loki não tem mais um brasão. Por que se dar ao trabalho de convidá-lo para participar? Olhei brevemente para Loki antes de responder, porque eles provavelmente acharam que ele tem ressentimento contra os principais também. Isso faria sentido em qualquer outra nação, mas as coisas na República são diferentes. Além disso, se Loki detestasse alguém, não seria você, em vez dos grandes líderes do país. Estudei Loki, que coçou timidamente a bochecha e desviou o olhar. Não, eu não tenho nada particularmente contra você, mas... significando que ele tinha até recentemente. A elite na República exercia o maior poder que o país possuía. Se o que Loki estava dizendo era verdade, aqueles que planejavam se opor a eles eram aristocratas com bênçãos menores da árvore sagrada e soldados que não tinham brasões para começar. Parecia suspeito. Eu recusei, é claro, dizendo que não achava que daria certo, disse Loki.
Mas pela forma como eles falaram, parecia que estavam escondendo algo. Eles até me disseram que eu não precisava me preocupar com essa desvantagem. A desvantagem não era um problema. Então eles tinham algum plano para lidar com os brasões superiores das 6 grandes casas. Maria olhou para mim, seu rosto pálido como um lençol. O que vamos fazer? Ainda não encontramos a senhorita Ilmeria. Não podemos voltar para casa assim, podemos? Eu não estava ansioso para me envolver na guerra civil que estava se formando aqui na República. Eu adoraria voltar para o reino o mais rápido possível, e aqui estava uma razão perfeita para fazer exatamente isso. Um aristocrata comum se sentiria perfeitamente justificado em perder um servo para garantir sua própria segurança. Normalmente, esse seria o melhor caminho a seguir. Era diferente para Maria e para mim. Tínhamos boas razões para não poder abandonar Ilmeria. Greg passou as mãos pelos cabelos. Não adianta nos preocuparmos com isso. Além disso, até onde sabemos, o lado que planeja se rebelar vai falhar de qualquer maneira. Se pessoas como Loki estavam cientes e trouxeram a palavra para nós, aposto que os principais do país já sabem o que está acontecendo também. Todos se viraram para olhar Loki, que assentiu imediatamente. Eu relatei isso a eles. É verdade que eles não pareceram me levar muito a sério, então achei melhor informar vocês também. Afinal, vocês têm a Noelle com vocês, disse ele. Era difícil acreditar que esse era o mesmo homem que já foi obcecado pela Noelle, agindo como um cavalheiro perfeito agora. A diferença era tão drástica que era chocante. Julius estreitou os olhos. Aposto que você estava usando isso como justificativa para se aproximar da Marie. Bem, você já terminou sua pequena tarefa aqui, então vá embora. Ele estava sendo um pouco frio demais com Loki, na minha opinião. Eu não podia culpá-lo por estar chateado, embora nenhum cara ficaria feliz em ver outro homem tentando se aproximar de uma garota de quem ele gosta. Marie ignorou completamente Julius. Loki, preparei um pouco de chá se você quiser beber algo. Certamente, milady. Os 5 idiotas olharam para mim, implorando silenciosamente por ajuda depois que Marie os ignorou. Não olhem para mim. Eu não vou ajudar vocês. Passei pelo quarto da Noelle depois que o Loki saiu, principalmente para poder transmitir a ela o conteúdo de sua conversa. Loki já a havia perseguido no passado. As coisas haviam se acalmado desde então, mas como ela se sentia desconfortável na presença dele, pedi que esperasse em seu quarto enquanto ele visitava. Enfim, parece que a República está caminhando para um golpe de Estado, terminei, dando a ela um resumo simplificado do que o Loki nos contou. Noelle acariciava o broto, ainda guardado em seu estojo. Então haverá uma guerra dentro de nossas fronteiras. Isso é praticamente inédito. É mesmo. Eu não sei como as coisas podem ter se desenrolado nos bastidores para a aristocracia, mas, do ponto de vista de um cidadão comum como eu, nunca experimentamos uma revolta assim. Mesmo se houvesse instabilidade civil no passado, as 6 grandes casas haviam posto um fim antes que os cidadãos sequer percebessem. Noelle abaixou o olhar para o chão. A única coisa que me lembro, que chega perto disso, foi quando vi as chamas devorando nossa propriedade. Você quer dizer quando os Hauts atacaram vocês? Isso foi o que eu entendi como a cena de abertura do segundo jogo. Noelle ergueu o queixo e acenou levemente em concordância com minha pergunta. Foi o que ouvi, de qualquer forma. Lélia parecia saber o que estava acontecendo, mas eu estava tão confusa na época. Não sabia o que estava acontecendo nem o porquê. Tudo que lembro é dos adultos se aglomerando ao redor de Lélia para falar sobre o futuro. Eles perguntaram para a Lélia. Minha voz estava carregada de incredulidade. Ela te contou sobre isso? Não deveria ter mencionado isso para Noelle. Você sabe. Conversamos um pouco enquanto nos preparávamos para te salvar antes. Noelle assentiu. Isso faz sentido. Mas sabe, ela era a que todos esperavam grandes coisas.
Após uma breve pausa, ela continuou: eles sempre diziam como as coisas seriam melhores se ela fosse a que tivesse aptidão para se tornar a sacerdotisa. Há 20 anos, Noelle e sua irmã gêmea mais nova, Lélia, foram morar em uma das muitas propriedades dos Lespinaci. A família Lespinaci possuía várias dessas propriedades em seu território regional e se estabelecia em diferentes lugares, dependendo da estação. Naquele dia, a viagem de volta de seus pais foi atrasada devido a um assunto de emergência, então as duas estavam sozinhas na propriedade. Mesmo quando criança, Noelle era vivaz, aventurando-se no jardim para caçar insetos. Olha, Lélia. Peguei um. Ela mostrou orgulhosamente sua captura para Lélia, que fez uma careta de nojo. Não traga essa coisa perto de mim. Eca, olha. Suas roupas estão todas sujas. Lélia era uma garota prática até mesmo naquela época e frequentemente repreendia Noelle como uma mãe, para o desgosto de Noelle. Eu sou a irmã mais velha aqui. Insistiu Noelle. Isso tem algo a ver com o que eu disse. Além disso, somos gêmeas. Importa qual de nós é mais velha? Noelle hesitou. Lélia tinha um ponto ali. Frustrada, ela abriu a boca para argumentar, mas se distraiu quando o inseto em suas mãos se contorceu e escapou. Não, ele escapou. Seu rosto caiu. Ela havia colocado tanto esforço em capturá-lo, e agora ele se foi. Lélia suspirou frustrada. Não chore por algo tão bobo. Eu não estou chorando. O barulho chamou a atenção dos criados, que estavam observando passivamente até então. Uma mulher de meia-idade correu até Marin, franzindo a testa ao notar as manchas de lama em suas roupas. Lady Noelle, você não deve sujar suas roupas assim. Mas eu estava caçando insetos. Também não é bom brincar desse jeito. Por favor, aprenda com o exemplo da Lady Lélia, não é? Noelle baixou o olhar. Todos os dias, eles lhe diziam a mesma coisa: imitar a irmã. Lélia atendia a todas as expectativas dos adultos, não importando o quão exigentes ou inconvenientes fossem. Noelle era muito mais como uma criança normal em comparação, e as pessoas tendiam a avaliá-la mal. Enquanto um dos criados levava Noelle para se trocar, ela ouviu sussurros por trás dela. Os cavaleiros que as estavam guardando estavam cochichando, e eles provavelmente achavam que ela não podia ouvi-los. Vendo isso, me preocupo ainda mais com nosso futuro. É verdade o que estão dizendo? Sobre a Lady Lélia não ter aptidão para se tornar a sacerdotisa. É o que a sacerdotisa e a guardiã atual estão dizendo. Que pena. Podíamos ficar tranquilos sabendo que a próxima geração seria pacífica e segura com ela no comando. A conversa delas sugeria que essa aptidão era essencial para se tornar a sacerdotisa da árvore sagrada, ou pelo menos era o que a conversa indicava. Noelle nunca tinha ouvido falar sobre isso antes, mas se a mãe delas, a sacerdotisa atual, disse isso, então devia ser verdade. Noelle se sentia envergonhada por não conseguir corresponder às expectativas de todos, mas não tinha ideia do que poderia fazer para agradá-los. Apenas uma parte selecionada das pessoas ligadas à casa Lespinaci sabia que Lélia não possuía a aptidão necessária e, portanto, Noelle seria a próxima sacerdotisa. Nenhum dos adultos expressava abertamente qualquer decepção, mas Noelle suspeitava que eles provavelmente estavam pensando a mesma coisa que os cavaleiros por trás de portas fechadas. Ela olhou por cima do ombro e viu Lélia em meio a uma multidão de adultos. Noelle sentiu inveja. Ela desejava poder realizar qualquer coisa que se propusesse, assim como Lélia fazia. E no final, o único valor que eu tinha era minha aptidão como sacerdotisa. Duvido que alguém se interessaria por mim se a Lélia a tivesse. Até o Clement se preocupa mais com ela do que comigo, no fundo. Uma coisa ficou clara para mim depois de ouvir sobre o passado de Noelle: cada irmã tinha um complexo de inferioridade em relação à outra. Lélia lamentava sua falta de aptidão como sacerdotisa, pensando, então, no final, Noelle acaba sendo a personagem principal, enquanto eu sou apenas um coadjuvante. Enquanto isso,
Noelle pensava, todos esperam mais da Lélia do que de mim. Havia emoções complexas entre elas, e nem todas eram baseadas em ciúmes, elas realmente se amavam como irmãs. Pensar nisso fazia meu cérebro ferver. Eu pessoalmente achava que Lélia poderia ter lidado com as coisas de forma melhor, já que ela reencarnou aqui, mas para ser justa com ela, nem Marie nem eu tínhamos feito o melhor. Esperar que alguém faça tudo perfeitamente porque reencarnou aqui com conhecimento prévio era uma tarefa impossível. Se fosse tão fácil administrar as coisas com tranquilidade, todos nós teríamos vivido vidas muito mais bem-sucedidas no Japão. Então, depois disso, o ataque ocorreu e vocês conseguiram escapar. Mudei de assunto, já que eu realmente queria saber sobre o ataque dos Hauts à casa delas. Sim. Na época, eu não tinha ideia do que estava acontecendo ou porquê. Só descobri que os Hauts eram responsáveis alguns dias depois. A Lélia foi a única que pareceu saber desde o começo. Ela sempre foi brilhante. Bem, é claro que ela viu isso chegando. Ela tinha conhecimento prévio do jogo. Então você sabe por que os Hauts atacaram vocês? Perguntei. Eu queria saber por que eles tinham como alvos Lespinace em primeiro lugar. Essa era a única coisa que me incomodava durante todo esse tempo. A Lélia disse que foi para tomar poder para si mesmos, e os outros adultos pareciam concordar com ela. Também mencionaram que poderia ser retaliação porque minha mãe recusou o albergue no passado, entre outras coisas. Esqueça a Lélia. Quero saber o que você acha. Me aproximei, meus olhos se encontrando com os dela. Noelle evitou o meu olhar. Insisti. Você sabe de alguma coisa, não sabe? Bem, é que, você sabe que nosso pai era de origem humilde, certo? Eu assenti. Sim, ouvi falar disso. E suponho que os Hauts não tenham ficado muito satisfeitos com isso. Noelle balançou a cabeça. O quê? Não foi isso. A mãe de Noelle estava noiva do Sr. Albergue na época. Ela fez de tudo para anular aquele acordo para poder se casar, de todas as pessoas, com um homem de origem humilde. O Sr. Albergue poderia ter querido contestar o assunto, mas os Lespinace eram a casa da sacerdotisa, a casa que servia como presidente da Assembleia Nacional. Ele não estava em posição de dizer nada. Lélia e Marie argumentaram que ele nutria um rancor por esse motivo, e esse rancor culminou em planejar tal atrocidade contra eles. Não tenho certeza dos detalhes, mas muitas pessoas pareciam menos do que satisfeitas com isso, explicou Noelle. Incluindo os serviçais, que falavam mal dele nas sombras. Meus pais, porém, eles. Ela hesitou, finalmente voltando seu olhar para mim. Eles disseram que o sistema atual estava errado. Essas eram as duas pessoas que representavam a República, que basicamente reinavam como rei e rainha do país, e eles estavam criticando o próprio sistema do país. Marie visitou o quarto de Noelle logo depois que Leon saiu. Aquele grandalhão. O que ele pensava que estava fazendo, entrando no quarto de uma garota e falando sobre esse tipo de coisa? Marie prendeu a respiração, esperando que quando Leon fosse ao quarto de Noelle mais cedo, algum tipo de desenvolvimento pudesse surgir entre eles. Ela ficou profundamente decepcionada. Noelle forçou um sorriso. Bem, você sabe como é, ele estava apenas preocupado comigo. Vamos, você o recebeu em seu quarto. Isso deveria ter sido uma pista óbvia sobre seus sentimentos. E o que esse peixe morto faz? Ele arruma desculpas para manter distância. Ele se aproxima e tenta chamar sua atenção se você o ignora, mas foge como um covarde quando você tenta se aproximar dele. Ah, ele é o mais baixo dos baixos. Um verdadeiro patife. Noelle podia admitir que Marie tinha alguns pontos sólidos. Se sim, acho que você não está totalmente errada. Ele deveria ter cuidado com a forma como age, senão acabará com uma faca nas costas um dia desses. Marie podia imaginar perfeitamente. Digamos que ele tenha vivido uma vida longa quando estavam no Japão,
Sei que ele ainda teria acabado sendo esfaqueado eventualmente. E agora ele parece tão propenso a ser esfaqueado aqui neste mundo. Alguém pode me explicar por que tenho que me preocupar tanto com esse idiota estúpido? Leon provavelmente reagiria com uma expressão confusa e uma inclinação de cabeça se ela trouxesse isso à tona, mas Mari se lembrava vividamente de como seus relacionamentos com mulheres no Japão eram. Sua falta de envolvimento emocional não era garantia de que a outra pessoa sentisse da mesma maneira. Os ombros de Mari caíram enquanto ela tentava desesperadamente cobrir seu irmão mais velho idiota. Noelle, tudo o que posso dizer é, por favor, não jogue fora esse idiota. Eu sei que meu irmão mais velho, quer dizer, o Leon, ficaria radiante em ter uma mulher como você ao seu lado. Hein? Ué, mas ele já tem 2 noivas incríveis, não é? Eu sei que é minha culpa por me apaixonar por ele mesmo assim. De qualquer forma, já que estamos no assunto, por que você está tão preocupada com ele? Porque eu não conseguiria me livrar dele mesmo se tentasse. Noelle explodiu em risadas. Ahaha. Hein? O que é de tão engraçado? Desculpe. É que quando perguntei a Leon antes, ele disse algo parecido. Vocês dois são realmente muito parecidos. A expressão de Mari ficou em branco. Seus ombros tremiam. Pare. Isso não é engraçado de verdade. Confusa com a reação de sua amiga, Noelle ficou paralisada. Desculpe. Antes que o clima tivesse a chance de ficar mais desconfortável, Mari disse, de qualquer forma. Certifique-se de ficar conosco. Leon e Luxon com certeza vão protegê-la. Eu vou. Noelle assentiu. Sua expressão deixou claro que ela confiava em Leon para mantê-la segura com todo o seu coração. Saí da mansão e fui ao último lugar em que alguém viu a senhorita. Ilmeria antes de seu desaparecimento. Então ela seguiu em direção à entrada a partir deste ponto, e desapareceu, murmurei, meio para mim mesmo, meio para Luxon, que flutuava ao meu lado. Você não é tão incrível como afirma, né? Considerando que você não encontrou uma única pista sobre onde ela foi. Eu me conforto com o conhecimento de que sou, no mínimo, muito superior a você, mestre. Eu ri. Não faria sentido você ser uma inteligência artificial de outra forma. Tão rude como sempre, vejo. Ainda assim, não é páreo para você. De qualquer forma, disse Luxon, cansado de nossa troca de provocações, o que você planeja fazer? Boa pergunta. Honestamente, sinto falta do som das vozes da Anja e da Lívia agora. Meu corpo principal está atualmente dentro das fronteiras da República. Portanto, não podemos usar a transmissão remota para contatá-las. A habilidade de usar magia neste mundo veio com uma consequência humana na atmosfera gerava muita interferência estântica ao usar equipamentos de telecomunicação. Era difícil utilizar comunicação de longa distância, mesmo com Luxon ao meu lado. No passado, ele posicionava seu corpo principal entre as fronteiras da República e do Reino, servindo como um relé que nos permitia estabelecer contato. Agora não podíamos mais contar com isso, já que ele havia mudado de posição. Vou gravar um vídeo para elas, então prepare tudo para mim, disse. Muito bem. Além disso, estou interessado em saber se você pretende deixar Kylo como está. Kylo havia se isolado em seu quarto depois que a senhorita Ilmeria desapareceu. Nas raras ocasiões em que ele saía, era apenas para procurar pistas sobre o paradeiro de sua mãe. Ele retornava à mansão totalmente exausto toda vez e trancava-se novamente em seus aposentos. Quando se recuperava o suficiente, ele saía novamente para fazer perguntas pelas redondezas. A Maria e a Carla estão cuidando dele no momento, expliquei. Em momentos como este, tenho certeza de que ele preferiria ter garotas cuidando dele do que outro homem. Eu gostaria que a Anja e a Lívia estivessem aqui para me mimar. Acredito que a Noelle e a Luiz já estejam te proporcionando bastante conforto regularmente. Eu balancei a cabeça. Isso é completamente diferente.
É como sorvete, às vezes você quer baunilha em vez de chocolate, entende? É assim que os caras são. Gostamos de variedade nas garotas bonitas que cuidam de nós. Ah, exatamente o tipo de discurso que se esperaria de um canalha. Vou me certificar de informar às outras o exato teor das suas palavras agora mesmo, disse Luxon. Pare por aí. Quem você quer dizer com as outras, hein? Eu não queria que ele contasse para nenhuma das garotas mencionadas anteriormente, mas havia outras pessoas das quais preferia que permanecessem ignorantes sobre o que eu disse. À medida que os rostos dessas pessoas surgiam em minha mente, o olho de Luxon brilhou de forma assustadora. Você imediatamente imaginou o rosto de várias outras mulheres. Prova perfeita de que sua fidelidade está faltando. Desculpe-me. Eu cruzei os braços. Eu poderia dizer a mesma coisa sobre você. Você afirma que os novos humanos não são realmente pessoas e que quer eliminá-los todos. Então o que isso diz sobre você? Ah, desculpe, meu erro. Você não é uma pessoa, então não faz sentido mencionar isso, né? Luxon ficou em silêncio diante das minhas palavras. Ele desviou o olhar e começou a se afastar de mim. Sim, você está absolutamente certo. Eu não sou uma pessoa. Sou uma inteligência artificial. Sem que Luxon e Leon soubessem, alguém mais estava ouvindo sua conversa de longe. Ideal passou despercebido por Luxon enquanto os observava. Com base no rumo da conversa, era evidente para ele que o relacionamento entre os dois estava se desgastando. Ambos parecem cada vez mais insatisfeitos um com o outro. Isso é absolutamente perfeito. Ideal era responsável por orquestrar essa discórdia entre eles e agora apreciava os frutos de seu trabalho, ou seja, a crescente divisão entre eles. Ele desempenhou seu papel como a exemplar na frente de Leon, o que levou o garoto a fazer comparações entre si mesmo e Luxon e aumentar ainda mais sua raiva. Você sabe muito bem que sou superior a Luxon, e mesmo assim baixou sua guarda. Deveria ter sido mais cauteloso, Leon. Luxon também estava ficando cansado do comportamento de Leon. Os laços quebradiços entre eles eram exatamente o que Ideal esperava. Em breve, Luxon também perceberá que os novos humanos não merecem nossa confiança. O olho vermelho de Ideal brilhou de forma sinistra enquanto ele desaparecia na escuridão da noite.